Olá, amigos, como estamos? Eu compartilhei nos stories aqui no Instagram a lição do dia. Nós estamos hoje na lição 90 e a lição 90 ela revisa as lições 79 e 80 de Um Curso em Milagres, parte 1 do livro de exercícios. E a segunda ideia da revisão de hoje é a lição 80. Ela diz que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Eu pareço ter problemas só porque estou fazendo mau uso do tempo. Acredito que o problema vem primeiro e que é preciso que o tempo passe antes que ele possa ser resolvido. Não vejo o problema e a resposta como simultâneos em sua ocorrência. Isso acontece porque ainda não reconheço que Deus pôs a resposta junto com o problema, de modo que não possam ser separados pelo tempo. O Espírito Santo me ensinará isso, se eu lhe permitir. E eu compreenderei que é impossível ter um problema que já não tenha sido solucionado. Estas formas de ideia serão úteis para aplicações específicas. Eu não preciso esperar para que isto seja resolvido. A resposta para este problema já me foi dada, se eu a aceitar. O tempo não pode separar este problema da sua solução. Essa aplicação específica, a primeira, que é uma sugestão, essa forma de ideia, eu não preciso esperar para que isto seja resolvido. Quem nunca, sentiu isso? E mesmo quando a gente está estudando um curso em milagres, praticando as lições do dia, mesmo quando a gente parece já ter alguma familiaridade com os ensinamentos do curso, realmente essa experiência, isso aqui é muito prático, Acho que todo mundo experimenta isso, ou já experimentou isso em algum momento. Essa espera para que o problema seja resolvido. E se a gente olha para essa lição, para essa ideia, enquanto corpo, e a gente esquece que não é sobre o corpo, que não é sobre o mundo, que não é sobre um sonho mais feliz, melhor, sem problemas, isso vai parecer muito distante, impossível, difícil, complexo, injusto.
Porque, inevitavelmente, se eu olhar para essa lição a partir do sistema de pensamento do ego, eu vou comparar problemas e vou comparar soluções. E se eu realmente acredito que a solução é para um problema na forma, eu vou experimentar confusão, eu vou experimentar dúvida, eu vou entrar em conflito mesmo. Eu escolho o conflito, né? E aí, se eu lembro por um instante que é sobre a mente, que a prática com esses ensinamentos, desses ensinamentos, é na mente, aos poucos a gente consegue sentir isso mais perto, mas pode também trazer uma frustração, porque aceitar que o problema já foi resolvido na mente, porque o problema foi uma ideia de separação que já foi corrigida por Deus. Se eu aceito isso, eu posso experimentar essa frustração, porque isso requer, isso exige, isso inevitavelmente pede, convida para o abandono dessa minha vontade, desse desejo que eu tenho de ter um sonho melhor, ter um mundo melhor, melhorar a Priscila, corrigir os meus irmãos, corrigir as formas. E nesse lugar eu continuo buscando a solução, a felicidade, a salvação, onde ela não está. Então eu sinto que essa lição, ela é um convite mesmo para voltar para a mente, e olhar para esse desejo de fazer um sonho mais bonito, um sonho mais agradável, um sonho mais gostoso. E sentir essa frustração de que, poxa, eu queria mesmo melhorar, eu queria resolver, eu queria que fosse diferente. Eu estava olhando para isso recentemente e eu olhei para essa ideia, sabe? De que, nossa, Jesus, eu acho que eu não quero que isso seja verdade. Eu acho que eu quero que sim, que o problema esteja na forma, que o problema esteja no mundo, e que você daí, da mente, de onde você está na mente, me dê uma solução específica para eu resolver este problema específico na forma. Eu quero que você confirme que esse problema é real e que você me dê uma solução específica na forma. E eu sinto que é um convite para receber mesmo essa orientação na nossa mente. Só na nossa mente. E inevitavelmente olhar para esse desejo e para essa ideia, uma crença, uma ideia, gente. Eu olhei assim para isso. Eu acredito que o céu não é suficiente. Eu quero mais que o céu. Eu quero mais que o céu. E aí uma companheira poderosa me lembrou de que essa ideia só tá aqui porque eu acredito e
Será que eu sei o que é o céu, né? Será que eu realmente sei o que significa isso? Para desejar qualquer outra coisa mais que isso? Será que é possível desejar algo mais que isso? Será que cabe desejo? Será que cabe falta nesse lugar? E não sei, eu senti de compartilhar isso aqui, porque realmente a gente não precisa esperar para que isso seja resolvido. Não tem um tempo a ser esperado, sabe? Ouvir o Espírito Santo não é um vir a ser, não é um futuro, algo distante, não é uma coisa distante, realmente está disponível aqui agora. E tanto faz a forma, tanto faz qual a forma que está ali à minha frente. A utilidade de cada cena, de cada irmão, de cada coisa aqui, uma caneta, qualquer coisa. A utilidade não está na coisa em si, na cena em si, na experiência específica, num encontro específico, num evento específico, mas a utilidade está no uso correto dessas ferramentas. Tudo é útil quando eu entrego ao Espírito Santo. Tudo é útil quando eu entrego. Tudo é útil quando eu ofereço a Ele. E muitas vezes a gente está acreditando e experimentando conflito ou passando por uma experiência que parece muito desafiadora, desesperadora, né? Quem nunca teve essa experiência ou tem, né? De não encontrar saída, de não saber o que fazer, né? E muitas vezes a gente pede ajuda, né? A gente pede orientação para resolver aquilo ali. E sem perceber que ao pedir a solução para aquele problema específico na forma, antes eu preciso dessa confirmação. Se eu peço para Jesus me entregar uma orientação sobre o que fazer com a minha vida financeira, que eu acredito que não está boa, correta, no meu julgamento, antes ele precisa confirmar que eu sou Priscila, que eu tenho um corpo, que eu tenho uma vida pessoal, uma vida financeira, saúde, doença, que necessidade, mas ele teria que confirmar, né, a ilusão. E é sempre sobre a mente. O plano de Deus para a salvação é na mente do Filho de Deus, é na nossa mente. O plano está disponível na nossa mente. Sempre na nossa mente. Em nenhum outro lugar. Por isso que essa é a justiça, né? Tá disponível aqui agora, sim, aqui agora. Não depende de um lugar específico, não depende de uma experiência específica, não depende de nada, assim, nada. A felicidade perfeita está disponível aqui agora. Não depende que eu saia daqui, não depende que eu conheça novas pessoas, não depende que eu mude o meu jeito, não depende que eu ganhe mais dinheiro ou que eu doe todo o meu dinheiro, não depende que eu trabalhe em lugares específicos. A minha felicidade não depende que eu fale de uma forma específica, que eu interaja de uma forma específica, que eu vá a lugares específicos. Não depende. E tem uma raiva, assim, eu sinto que tem um lugar que não quer aceitar isso, assim. Que não,
poderia ser melhor. A sua experiência no mundo poderia ser melhor se você fizesse tal coisa. Você poderia sentir mais prazer se você fizesse tal coisa, se você fosse assim, E não, assim. Eu ainda estou buscando a salvação onde ela não está. Então, eu não preciso esperar para que isto seja resolvido. Eu não sei qual o problema específico que você acredita que pode estar passando agora. Eu não sei o que pode estar aí de treino, de conflito, de dúvida sobre como resolver. A lembrança que me veio hoje é: volta para a mente, minha criança. Volta para mim, volta para mim, volta para a mente. Tanto faz a forma, o que vai ser feito de forma prática. Não, isso não tem nenhuma relevância. A gente quer que tenha relevância, mas isso não tem relevância em última instância. Mas volta para a mente e pede a orientação dele, pede pelo plano dele para a salvação, que é na mente, que é alcançar e manter o estado de paz, que é remover os bloqueios que nós fizemos contra o amor. E a partir desse lugar claro da mente, todo o resto não tem significado. Que a gente não espere para experimentar a perfeição, sabe? Que a gente realmente aceite que eu não preciso esperar para que isto seja resolvido. E pedir por uma experiência. Realmente uma experiência que nos mostre isso, que só uma experiência, assim, só uma experiência pode nos mostrar, pedir pelo milagre, né? Muitas vezes a gente está na dúvida, né? Será que eu tenho que ir por aqui ou por aqui? Será que é Deus? Será que é o ego? Aqui nessa escolha. E aí a gente fica preso entre duas formas. Será que é aqui? Será que é aqui? Preso na forma, preso no mundo, né? Achando que existe escolha entre formas. Não existe escolha entre formas. É só esse propósito mesmo, só essa intenção, esse desejo. Para quem que eu vou entregar o que quer que seja aqui para traduzir essa experiência para mim? E aí a gente acha que não está ouvindo, que não está sendo guiado, que não está sendo orientado. Aí a gente se culpa quando toma uma estrada e parece que as experiências não estão muito boas. Então é porque não foi guiado, né? Porque não estava sob a orientação do Espírito Santo. Aí a sensação que eu tenho e que eu tinha comigo é que o Espírito Santo estava de graça comigo, né? Aqui nas formas, brincando comigo, de me atrair. E quem é que faz esse jogo mesmo com a gente, né? Eu tava achando que era ele que tava me fazendo buscar e não achar. Não é sobre nada aqui mesmo, assim, não é mesmo. É na mente. Onde quer que eu vá, Jesus, aqui. Aonde quer que eu vá? O que você quer que eu faça? Com quem você quer que eu fale o quê? Na minha mente. O mundo, isso aqui é só um grande teatro. Toda a decisão é na minha mente. Eu me relaciono na minha mente. Eu interajo, julgo, perdoo, abençoo na minha mente. E a forma que isso vai parecer aqui
tanto faz. Eu não preciso esperar para que isto seja resolvido. Essa forma de ideia me trouxe essa lembrança agora novamente dessa orientação, sabe? O que a gente está esperando ouvir? O que a gente está esperando ouvir mesmo? O que a gente quer ouvir de Jesus? Quando a gente pede uma orientação para um problema daqui do mundo, que a gente vê que é uma falta aqui de alguma coisa, sempre falta, né? Sempre parte dessa ideia de escassez. O que eu realmente quero ouvir dele? Porque se for para confirmar ilusões, ele não vai confirmar mesmo. E estamos juntos nessa jornada, nesse caminho. Que ele nos mostre o problema e a resposta, né? Que em última instância nada aconteceu, mas a gente acredita. E que ele nos mostre na nossa mente a nossa impecabilidade. Nesse lugar nós somos invulneráveis. Só nesse lugar a invulnerabilidade ela é possível. Não existe. Não existe. Que a gente não aceite. Nossa, isso tá muito assim. Jesus, eu não quero mais aceitar qualquer condição aqui que me dão para eu ser feliz. Não quero mais acreditar nisso. Sempre tem alguma coisa que poderia ser melhor, ou que eu deveria fazer diferente, ou que eu deveria ser de um jeito diferente, ou que eu tô fazendo errado. Sempre essa culpa. Se eu faço, tem culpa. Se eu não faço, tem culpa. Sabe? Porque é na nossa mente. Retomar, reivindicar, retomar o nosso poder de decisão mesmo. Então, eu sinto que é isso aqui. O que você está esperando ouvir de Jesus sobre isso? O que ele pensa sobre isso? O que ele pensa sobre isso? O que você realmente está achando que vai resolver? Será que você não está acreditando que ele usa algumas coisas e outras não? Será que você não está acreditando? E essas são perguntas que vieram na minha mente. Será que você está acreditando que eu uso tudo que você me entrega? Será que você está acreditando? Será que você não está achando que existem coisas que eu posso estar com você só às vezes? Só em determinados lugares, em determinadas situações? Será que você não está acreditando? Será que a crença não é que Jesus não está na mente, não é um símbolo na mente? O que você está esperando ouvir? Por que você está esperando para reconhecer que isso já foi resolvido, né? Qual é essa orientação? O que você espera ouvir? O que você espera ouvir? Essa é uma boa pergunta, assim, para entregar. O que você espera ouvir de Jesus sobre esse assunto? Tem alguma expectativa? Tem algum desejo? Alguma solução que você espera receber dele? Que não seja na mente? É isso que está aqui. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Eu não preciso esperar para que isto seja resolvido. A resposta para este problema já me foi dada, se eu a aceitar. O tempo não pode separar este problema da sua solução. Um curso em milagres. É
Mas, meus amigos, vamos juntos experimentar isso. Experimentar. A verdade é verdadeira e só a verdade é verdadeira. É isso. Beijos.